Êxodo capítulo 14, verso 15 em diante diz: Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que entrem nele atrás deles, e eu serei glorificado em Faraó, e em todo o seu exército, e nos seus carros e nos cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, e nos seus carros e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era escuridade para aqueles, e para estes esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite não chegou um ao outro. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. E o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram como muro à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios seguiram-nos, e entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavaleiros, até ao meio do mar. E aconteceu que, na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o campo dos egípcios, e alvoroçou o campo dos egípcios, e tirou-lhes as rodas dos seus carros, e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: Fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés: Estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Que lindo esta passagem, muito linda, a passagem bíblica e a passagem também pelo meio do mar. Porque Deus agiu, Deus entrou em ação, o sobrenatural de Deus aconteceu. E eu declaro neste momento, neste dia, nesta hora, que certamente esse mover sobrenatural vai acontecer também na sua vida, na nossa casa, na nossa família. E vidas serão libertas, vidas serão transformadas, pessoas serão curadas, problemas serão resolvidos pelo poder sobrenatural de Deus. Mas preste atenção, você que está nessa fé, você que já entendeu a revelação de hoje, só de ouvir a leitura desse texto. Quero dizer para vocês que o mesmo Deus que conduziu este povo ali no deserto e para passar este mar vermelho, ele é o mesmo Deus que nós seguimos. O Deus de Abraão,
de Isaque e de Jacó, o Deus de Israel, o Criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso, aquele que vive eternamente, como diz Hebreus, que ele é o mesmo de ontem, de hoje e será eternamente. Quem sabe, para muitos, o mar aqui não é literalmente o mar, como foi no caso lá do povo de Israel, na travessia do mar. Mas o mar pode representar os problemas da vida, as lutas, dificuldades, obstáculos e outros nomes que você queira dar para o seu mar que está à sua frente. Mas eu quero destacar aqui uma frase. Marchem, o mar vai abrir. Vamos dizer como uma frase profética, marchem com fé, porque o mar vai se abrir. Essa situação será resolvida em nome de Jesus. Não tenham medo, não se acovardem, não se preocupe, mas marchem com fé. Fé nas verdades de Deus, fé nas promessas do Senhor. Se Deus te fez promessas, e essas promessas de fato foram Deus que fez, então creia, vai acontecer. Levanta a cabeça, levante o seu semblante e marche, prossiga. Porque muitas vezes, ou algumas vezes, pensamos que Deus não está com a gente. Às vezes, principalmente no mundo atual, né, na atualidade, né? Sabe quando parece que está aquele silêncio? Você se sente assim, parece que está aquele silêncio. Até parece que você está no deserto sozinho e não vê solução, não vê saída. Pois é. Quando está esse silêncio, mas se você está com fé em Deus, você está conectado então com o Criador, com o Todo-Poderoso, e esse silêncio, Deus está trabalhando. Deus trabalha no silêncio. Deus trabalha de várias maneiras. O nosso Deus é tremendo. Deus não tem apenas algo que Ele faz. Deus tem a sua maneira de agir, que não é do nosso jeito, não é da nossa maneira, né? Nós, muitas vezes, queremos estar no controle da situação e nós sabemos que nem sempre estaremos com toda certeza que estamos seguros. Temos que ter segurança em Deus, mas nós não temos tanta certeza que estamos no controle de tudo, porque é impossível. Nenhum ser humano na face da terra consegue estar no controle. Nós não somos Deus, né? Nós somos humanos. Mas olha que lindo o que diz aqui em Isaías, famoso Isaías capítulo 55, a partir do verso 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então a gente percebe que o que Deus tem para a gente é muito maior. O que Deus tem para você, o que Deus tem para mim, o que Deus tem para os seus filhos e filhas, é muito maior. Não tem como dar um número aqui, mas vamos usar um número hipotético aqui. É 1000 vezes melhor. Aquilo que você sonha para você, Deus tem algo 1000 vezes mais, muito melhor para todos nós. Como é que eu tenho certeza disso? Quando eu ando por fé. A fé em Deus. Fé, que eu sempre tenho dito aqui, se tirar a fé, a convicção em Deus, desaba tudo. A fé é o fundamento. A fé em Deus. E existem dimensões de fé, medidas de fé. Eu preciso crescer nesta medida.
Eu preciso crescer nessa caminhada com Deus. Como eu cresço? Caminhando com Deus. Se alimentando da sua palavra e colocando em prática. Quando eu disse essa frase que está aqui na Bíblia, que Deus disse, marchem, marchem, manda o povo marchar. Ele estava dizendo, pode marchar, que o sobrenatural é comigo, mas vocês têm que marcharem, com fé, crendo. É claro, gente, que se eu e você estivéssemos com aquele povo naquela época, se nós estivéssemos lá, se imagina. O povo no deserto tinha ali os problemas? Tinha. Mas Deus estava com eles. É interessante que é destacado aqui, olha só, quem estava com eles? O anjo. Na Bíblia, quando está escrito o anjo de Deus, supõe o próprio Deus. Não era um anjo, os anjos que existem, né? Nessa dimensão dos anjos celestiais, essa coisa angelical, mas o próprio Deus. A forma ali de um anjo todo-poderoso, né? Então, nós vemos aqui quem estava com eles, o anjo. O que tinha mais lá que Deus tinha enviado? A nuvem. O que tinha mais lá? O fogo. Então, o anjo, a nuvem e o fogo eram justamente os meios visíveis de orientação, proteção e segurança. Então, quem anda por fé tem que entender isso. Nós caminhamos, o livro de Hebreus, que fala tanto de fé, principalmente o capítulo 10 fala, o capítulo 11, então, fala ali dos heróis da fé. E Hebreus, capítulo 10, fala que o justo pela sua fé viverá. Não devemos recuar. Então é isso, não adianta apenas você estudar sobre a fé. Só o estudo não resolve, é a prática. No livro de Tiago, Tiago diz assim, que não podemos ser apenas ouvintes da palavra, mas praticantes. Então, fé sem prática é teoria. Entendeu? Porque às vezes muita gente quer o sobrenatural de Deus, mas fica na linha da filosofia da Bíblia, filosofando a Bíblia. É bonito, é legal, mas não resolve os problemas. Ficar aí só na teoria, né? Só no discurso. Tem que ir para a prática. Você tem que dar o primeiro passo. Dá o primeiro passo. Vai dando um passo de cada vez. E vai. E vai quando vê você chegou lá. Quando vê você está celebrando a sua vitória. Você está celebrando. Então, o ideal é o quê? É você já respirar a fé a cada segundo de vida que Deus te dá. Porque a maior vitória não é quando você recebe aquilo que você quer. É a caminhada, é a trajetória, é a nossa caminhada com Deus. É a nossa vida com Deus. Então, nós percebemos aqui que Deus disse para Moisés. Moisés era o líder. Moisés era o homem que Deus escolheu para conduzir aquele povo. E Deus diz para Moisés, por que clamas a mim? Por que você está clamando a mim, Moisés? Manda o povo marchar. Então tem coisas na nossa vida, na sua vida, que você só fica pedindo para Deus, pedindo e não acontece. Sabe por quê? Porque você não está agindo. Porque você não está agindo. Você está achando que Deus vai mandar a coisa, tudo pronto. Tem hora que vem, mas tudo tem um tempo certo, né? Deus enviou ali, tinha um anjo. Olha o verso 19, diz assim, e o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel. Eles iam adiante, quer dizer, ia na frente, né? Então o anjo estava conduzindo. O anjo. Só que, o que aconteceu? O anjo se retirou e foi atrás deles agora, justamente para proteger o povo de Israel. Porque atrás vinha o exército de Faraó. E eles vinham com vontade mesmo para destruir aquele povo. Mas Deus estava com eles. Mas Deus diz, Moisés, manda o povo marchar, Moisés.
Aí Deus diz assim: e tu, levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Milhares e milhões e até bilhões de pessoas do planeta Terra conhecem essa história. Mas só ficar nisso aqui não dá. Você tem que trazer para a tua prática. Você tem que trazer isso para a tua realidade hoje. Qual é o teu mar? Vamos marchar, minha gente. Não é hora de parar. Não é hora de desistir. Como diz na gíria, né? Não é hora de jogar toalha, de jogar tudo pro ar e achar, tá tudo, acabou, agora não tem mais jeito, agora não tem mais esperança. Meu Deus, como diz no popular, nadei, morri na praia, essa coisa, né? De popular que a gente fala. Né? Não, meu amado. Se você tá me ouvindo, é um grande sinal. É um sinal que Deus tem mais para você. E Deus quer mais de você para Ele. Creia. Acredite, Deus que estava com esse povo está com a gente também. Ou você tem dúvida disso? Se você tem dúvida, você tem que passar para o lado da fé, o lado da certeza, o lado da convicção. Pastor, mas o senhor não conhece a minha vida, o senhor não sabe o que eu estou passando. Irmão, esse discurso aí está ultrapassado, meu querido, isso é coisa antiga. Mas tem gente que ainda continua com esse discurso aí, né? Você não conhece a minha vida, queria ver se você estivesse no meu lugar. Meu irmão, cada um tem a sua cruz para carregar. Eu tenho a minha, você tem a tua. Mas tem que saber carregar. Né? Você está entendendo? Dizem que a maior cruz que a gente tem que carregar é a gente mesmo. Né? Minha maior cruz é eu mesmo. Sua maior cruz é carregar você. Dizem, né? Então, meu querido e minha querida, não adianta você ficar aí achando, coitadinho de mim. Não tem esse negócio de coitadinho. Ou vence, ou não vai vencer. Ou vence ou não vence. Tá entendendo? Jesus não disse que seria fácil. Jesus, em momento algum, você não vê na Bíblia aqui. Ele falou, olha, vai ser difícil, vai ter luta, vai ter batalha, vai ter momentos muito difíceis. Mas Jesus diz assim, mas eu vou estar com vocês. Poxa, é o caso aqui. Deus estava com eles. O anjo estava lá. Deus preparou o anjo para cuidar deles, para conduzir. Depois o anjo fica atrás deles para proteger contra o exército lá de Faraó. Mas tinha que atravessar. Não tinha ali uma rua, uma avenida, uma rodovia pavimentada, uma ponte. Né? Não tinha nada disso. E agora? Pense então o teu mar. Qual é o teu mar? Qual é essa barreira? Então é momento de você se posicionar. Se posicionar. Deus está falando. E Deus pode falar mais ainda com você durante todo esse dia. Deus pode te dar uma estratégia. Deus, nos dias atuais, Deus tem a sua maneira de agir, como eu disse. Né? Ele pode te dar uma ideia. Essa ideia vai ser uma ideia sensacional, que vai ser a solução do problema. Deus pode levantar pessoas. É Deus. Não está dizendo aqui, olha só que interessante. Diz assim, Deus está dizendo assim, e eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que entrem nele atrás dele. Quer dizer, Deus está dizendo que Deus que endureceu o coração da galera lá, dos egípcios, que o nome de Deus seria glorificado. O próprio Deus falando dele, e eu serei glorificado em Faraó. Quer dizer, Deus estava falando que Deus ia ser glorificado, o próprio Deus, a glória é para Deus, né? Então, Deus endureceu. Até o povo sair lá do Egito, da escravidão. Lembra quando Deus envia ali as pragas, 10 pragas no Egito? Quando Deus trabalhava no coração lá de Faraó? O Faraó liberava o povo, de repente o coração dele ficava duro de novo, mas diz a Bíblia que era Deus. Então, meu amado e minha amada, Deus tem a sua estratégia. A estratégia de Deus não falha. A nossa parte é fé. É andar com Deus. Caminhar com Deus. A Bíblia fala dos heróis da fé, né? Acho bonita aquela de Noé, né? Noé
andava com Deus. E tantos outros homens e mulheres também de Deus na Bíblia andavam com Deus, caminhavam com Deus. Tiveram lutas, tiveram batalhas, tiveram os desafios. Se você ler direitinho desde Gênesis a Apocalipse, pode ver o povo de Israel, é luta em cima de luta, é batalha. Mas Deus dava força para vencer. Aqueles que obedeciam eram abençoados, tinha suprimento, tinha saída. Às vezes parecia que não tinha, mas tinha, porque Deus entrava ali com o seu sobrenatural. Então Deus não abandona os seus fiéis. Deus não abandona os seus filhos e filhas. Aliás, no próprio livro de Isaías, Deus fala que mesmo que uma mãe que dá à luz a um filho, a uma criança, mesmo que essa mãe venha abandonar essa criança, Deus diz, contudo, eu não vou te abandonar. Então Deus é que ele fala como um pai, como uma mãe. Deus é maravilhoso. Uma hora ele se reporta como um paizão que ama os seus filhos, outra hora como uma mãe. Ele compara ali com a galinha, né? Que protege seus pintinhos, né? Você já viu? Eu lembro quando eu morava no sítio, né? Sempre tinha uma galinha. Ela vinha, ela defendia os pintinhos dela lá e ela vinha em cima de você, né? Assim, não? Então, nosso Deus é tremendo, então ele protege. E ai daquele ou daquela que se levantar contra um filho e filha de Deus. O acerto é direto com o Todo-Poderoso. É, isso mesmo. A Bíblia diz, é claro, né, que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. A nossa luta não é contra pessoas, não. Na época aqui de Israel, sim, era exército, né? Mas Deus estava lá com eles. Então a nossa luta não é contra pessoas, não. Só que, se há um levante da parte do inferno contra os filhos e filhas de Deus, o próprio Deus vai se encarregar. O mesmo Deus que se encarregou para defender o povo lá diante do mar, é o mesmo Deus que vai se levantar para nos proteger também. É isso. Se neste momento alguém está lá no inferno, né? Alguém, claro, que é uma força do mal, ou alguma pessoa, um ser humano sendo utilizado pelo inimigo para fazer um mal contra mim, contra você, praga nenhuma chegará na nossa casa, porque Deus vai nos dar proteção e livramento. Deus vai desfazer todo o plano do inimigo, em nome de Jesus. Creia, meu amado. Creia, minha amada. Creia, queridos. Creia, tenha fé. Declare a sua fé. O agir de Deus é lindo na vida de quem é fiel. Fiel à sua palavra, creia. Deus não mudou. Então eu vou repetir aqui. O anjo, a nuvem, o fogo eram meios visíveis de orientação, proteção e segurança. Nós temos o Espírito Santo. Jesus, quando ele morreu, ressuscitou, aí ele ficou durante 40 dias aparecendo aos seus discípulos, mulheres, a várias pessoas ali, e depois ele foi em definitivo aos céus. E quando ele foi em definitivo para o céu, após a sua morte e ressurreição, ele disse, olha, fiquem tranquilos, eu não vou deixar vocês sozinhos, eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou para o Pai, mas enviarei o Consolador, o Espírito Santo. E ele já cumpriu essa promessa, ele enviou. Então nós temos o Espírito Santo, está aqui comigo nesse estúdio. Ele está aqui. Ele está aqui. Ele pode estar sentado nessa cadeira que está aqui à minha esquerda, ele pode estar sentado à minha direita, ou seja, ou ele está aqui comigo. E certamente ele está aí com você também. Porque Deus é tremendo, ele é poderoso. O Espírito Santo, Consolador, está conosco. Então ele que nos consola, ele que fala com a gente, ele que nos guia, nos orienta. Quando a gente fala, receba o fogo de Deus, estamos dizendo, receba o Espírito Santo, que vai te dar força, vai te dar ânimo.
Receba a proteção divina. Então nós temos a proteção do sangue de Jesus. Nós temos a proteção do nome do Senhor. Nós temos a proteção dos anjos do Senhor. Anjos, seres celestiais que Deus envia para cuidar da gente, para nos proteger, para nos livrar do mal. Nós temos Deus habitando em nós, que é o Espírito Santo. Você é casa dele. Você que está me ouvindo agora, você é casa dele, casa de Deus. Você é casa do Espírito Santo. Você é templo do Espírito Santo. Então declara esta fé. Se você acha que não é só você ter certeza que é e dizer: eu quero Jesus na minha vida, eu quero que Jesus entre na minha vida, eu quero ser a habitação de Deus. E se assim você fizer com fé, crendo, Deus agirá. Talvez você está pensando: mas eu sou um pecador, uma pecadora, eu fiz tanta coisa errada, Deus não me quer. Deus te quer sim, por isso que você está me ouvindo. Então hoje é dia de salvação, hoje é dia de mudança, hoje é dia de transformação. Esqueça a religião, esqueça a religião. O problema de muita gente, ele não se entrega a Deus porque as religiões atrapalham. Se entregue a Cristo, se entregue ao Senhor Jesus. O famoso texto que Jesus diz em Mateus 11:28, ele diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então não é o pastor, a pastora, o líder que vai te aliviar. Nós somos apenas um instrumento, somos apenas um mensageiro de Deus, mas é o Espírito Santo que está nessa palavra que vai te curar, te restaurar, te alegrar, te fortalecer a sua vida. Então Deus está dizendo para nós: marchem com fé, o mar vai se abrir, a vitória vai chegar, você vai chegar do outro lado e vai cantar o seu hino da vitória. Creia nisso, receba esta palavra na sua mente, no seu coração e acima de tudo no seu espírito, em nome de Jesus. E eu encerro com o livro de Hebreus. Hebreus capítulo 11, verso 29, diz o seguinte: pela fé passaram o mar vermelho, como por terra seca, o que, intentando os egípcios, se afogaram. Aqui está a diferença. O povo de Deus passou por quê? Passaram na fé, creram, marcharam, que tinha um líder que era conduzido por Deus, e tinha um povo ali que Moisés orientava e Deus agia através do anjo, da nuvem, do fogo, os protegendo. E a vitória chegou. A bênção eles conseguiram. Senhor meu Deus e meu Pai, só o Senhor sabe o que representa o mar para cada um de nós, para cada ouvinte. Só o Senhor sabe, meu Deus, o que cada pessoa realmente está passando, mas eu creio, Pai, que esta palavra, esta reflexão de hoje está realmente alimentando, impulsionando a fé que está dentro dessa pessoa. Eu tenho certeza que ela vai alcançar a sua bênção, a sua vitória. O milagre vai acontecer, o sobrenatural de Deus vai se manifestar, o de repente de Deus virá sobre esta pessoa. Deus, eu coloco diante do Senhor todos os pedidos, junto com a minha fé e a fé dos ouvintes, todos os pedidos, Pai, que têm chegado até nós neste momento. Todos os pedidos. Pessoas pedindo socorro, pedindo ajuda, pedindo orações. Meu Deus, o Senhor sabe o que cada um está passando. Eu creio que a minha parte é levar a fé através da palavra de Deus. É ensinar, é pregar, é ministrar, é orar, é interceder, é encorajá-los a vencê-los, mas dizer como o Senhor disse para Moisés: Moisés, manda o povo marchar. Marchem na fé, caminhem na fé, vá para o trabalho na fé, vai para a escola, vai para a faculdade, vai para o teu negócio, vai para as outras atividades, vá na fé em nome de Jesus. Creia, a vitória é certa em o nome de Jesus. Deus abençoe os casais, os jovens, adolescentes, as crianças, toda a família querida que me ouve agora. Proteja esta família, livra-os de todo mal, Senhor, e dê ânimo, dê força, graça, e esta palavra seja realmente um dinamite espiritual para destruir toda a obra do mal, para destruir as doenças, as enfermidades, a praga, a peste, e tudo que é maligno seja destruído em o nome de Jesus de Nazaré. Abençoa o povo querido, Pai, que está me ouvindo agora. Sejam abençoados em nome de Jesus. De saúde, força, livros de todo mal, os enfermos sejam curados. Ó Deus, manifesta o teu poder
sobrenatural. Nós confiamos em Ti, Deus, e cremos que o Senhor está cuidando de nós. Abençoa todos aqueles que oram pela gente, pelo nosso ministério, aquelas pessoas que realmente amam o Senhor Jesus e também têm nos ajudado na intercessão, na oração, e também aqueles que semeiam, aqueles que plantam a sua semente de fé, a sua oferta, a sua contribuição, o seu tijolinho da fé. Abençoa, prospera, multiplica, e que ainda hoje um sobrenatural de Deus venha também na área econômica, na área financeira dos ouvintes, tanto do ouvinte, do seu CPF, quanto também da sua empresa, do seu CNPJ, do seu negócio. Que Deus seja exaltado, Deus seja glorificado neste momento. Abençoa esta água que nós separamos, que após a oração seja um remédio espiritual. Assim oramos em nome de Jesus, pedindo, Senhor, proteja a nossa nação, abençoa o Brasil e abençoe todos os ouvintes espalhados no planeta Terra. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Milhares de pessoas têm sido abençoadas através do programa Agindo Deus, quem impedirá? E hoje é o dia do seu milagre. Gente querida, aquele abraço, um abraço pro Pedro e o pessoal lá de Antonina, cidade linda, diz o Pedro. Um abraço pro Brasil e o mundo. Permitido Deus, voltamos amanhã. Você ouviu Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, estaremos sempre neste horário, abençoando a sua vida.